um certo tipo de conteúdo que quando eu faço aqui, coisas acontecem. O ring light apagou, eu perdi o negocinho do microfone que toda hora tá aqui comigo, o adaptador para eu colocar aqui o microfone para você. E sempre coisinhas assim acontecem quando eu vou falar de temas que são um pouco mais cabeludos. Inclusive hoje eu quero falar de arquétipos negativos da prosperidade para você, só que sob uma nova ótica. Essa live vai ser um pouco chata para quem está vendo sobre arquétipos de modo muito curioso, quem está falando sobre arquétipo, de repente, rainha. Muito boa noite, Nessa Raiz. Vou tirar o comentário para conseguir falar, tá? De repente você é uma mulher que você fala assim, nossa, Rebeca, eu gosto de arquétipos, sou curiosa do meio, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, já percebi algumas coisas, ou estou experimentando agora. Muitas de vocês, a maior parte aqui, a maior parte das pessoas que me seguem não fazem ideia do que são arquétipos, uma pequena parte já começa a entender muito bem e uma micro parte já falou assim, arquétipos, isso é algo interessante, isso eu preciso dar uma olhada, já estou entendendo que, opa, por um meu negócio eu posso colocar emoções no meu cliente. Quando a gente lida com arquétipos da maneira correta, a gente consegue manipular as nossas emoções. E a gente consegue, no nosso marketing, implantar emoções nas pessoas que nós desejamos. Arquétipos são moldes, são formas. Quem é minha alunane já sabe tranquilo. Quem participou também do treinamento Arquétipos para Vendas, que eu fiz no mês passado. Mês passado para até o dia 1º desse mês de agosto. Também já conseguiu aprender pra caramba. Então, arquétipos, quando a gente fala, tem muito nessa dualidade, né? Aspecto luz e sombra, também aspecto positivo, negativo. O que eu vou falar hoje pra você só vai servir se você tem um negócio ou deseja ter um negócio. E a partir disso a gente vai focar em você, na líder, tá bem? Ah, Rebeca, mas o meu primo, a minha patroa... Não. Hoje a live é para você que tem um negócio, somente para você que tem um negócio. Pessoas que sejam a mais, tipo, Rebeca, eu sou CLT, não é para você essa live. Rebeca, eu vi fulano, ciclano fazer tal coisa com esse arquétipo. Aqui é somente para você, tá bem? Então, dados esses avisos iniciais, vou começar a falar para você de uns assuntos mais cabeludos e que eu gostaria muito que você prestasse atenção, gostaria muito que você fizesse suas anotações. Porque, infelizmente, nesse mundo... Pega comigo, Raia, pega comigo. Infelizmente, nesse mundo, a sua vida foi criada para que você servisse os outros. Servisse como? Você estudou e vai trabalhar para alguém. Para uma empresa, você vai ter chefe, você vai ter pessoas acima de você. Você veio para esse mundo num sistema que, infelizmente, esse sistema está pautado em você valer muito pouco a tua mão de obra, muito pouco a sua hora de trabalho, você vale muito pouco quando você trabalha para o sistema. Daí você vai abrir um negócio aqui na internet, ou abre um negócio no físico mesmo, não importa. Quando você abre um negócio, você fica toda perdida. Por quê? Quando a gente tem um negócio, rainha, a nossa cabeça não é mais de funcionário. A nossa cabeça não é mais de CLT, a nossa cabeça não é mais eu trabalho para alguém. A química cerebral é totalmente diferente. Totalmente. E precisa ser. Porque quem tem um negócio, você entra na posição de eu lidero, eu provoco transformações, eu empreendo em soluções. Quem tem um negócio, quem é uma empreendedora, quem está aqui desejando propor para o mundo, servir o seu trabalho, você já tem uma cabeça de que o meu trabalho ele precisa ser excepcional. Eu quero entregar o melhor para o meu cliente. CLT também pode pensar assim. O pessoal que trabalha para alguém pode pensar assim também? Pode. Só que se você é líder do seu negócio, você precisa cuidar tanto de você. Raia, você tem que se proteger tanto. Porque se teu cérebro não estiver com química de liderança, você vai cair. Você vai se sentir insegura. Você vai querer desistir. Isso é tudo cérebro com química de eu preciso de alguém me socorrendo, alguém me ajude. Alguém, um salvador, tá? Não estou falando para quem tem mentores. Para quem tem mentores, já são pessoas que falaram assim, eu lidero o meu negócio, eu lidero a minha vida, eu preciso de uma visão para agir. Quem tem mentores não está dependente, ok? Quem tem mentores para negócio, para vida independente, são pessoas que elas querem ampliar o campo de visão. É outro jogo.
Joia, inclusive minhas rainhas Diane, Mentoria Elísio, são pessoas que querem a minha visão em relação ao negócio delas. Elas não estão penduradas em Rebeca. Tá bem? Joia. Então agora que eu falei pra você que quando você trabalha pra alguém, você vale menos. Bem menos. Quando você vende a sua hora, você vale pouco. E eu falei que você precisa ter uma química cerebral, você precisa se proteger quando você for fazer o seu negócio para acontecer, que senão você vai querer desistir rápido, você vai arrumar 1001 justificativas porque você tá se sentindo mal pra caramba. Agora eu posso falar sobre arquétipos negativos à prosperidade e posso falar de alguns assuntos que, se você tiver dúvida, depois eu vou abrir aqui os comentários, daí você faça suas perguntas. Também que se eu ficar vendo aqui, é boa noite, a pessoa chega, sai, não dá, tá? Joia. Primeiro arquétipo que a gente vai falar aqui, que é muito importante eu salientar pra você, é o arquétipo quando eu falo de... Nossa, vai ser bem cabeludo mesmo. Arquétipos relativos à morte. Isso a gente vê dentro da casa das pessoas, você sabia? Muita gente carrega a morte dentro de casa. Onde, Rebeca? Quando as pessoas elas têm a cruz com Jesus Cristo crucificado. Muita gente carrega a morte. Eu sei que tem pela religião, eu não trabalho com religião, nem com cultura, nem com política, eu não trabalho com nada dessas coisas. Mas eu sei que tem as histórias falando sobre o sacrifício que aquele fez por todos nós. Eu sou uma pessoa que eu fui batizada na igreja católica, tá bom? Mas quando a gente trata de arquétipos, todo dia você tá olhando pra morte. Todos os dias você tá olhando pra morte. E sabe como eu sei que você tá olhando pra morte? Porque eu sei que você se torna uma pessoa fraca. Você é uma pessoa que olha, por exemplo, aquele que fez tudo pela humanidade, você olha e fala assim, caramba, ele acabou na cruz. Você nem vai agir, rainha. Muitas aqui, projetos imensos na cabeça. Mas você olha para o ser que teve o maior amor do mundo e ele acabou na cruz. Daí você vai agir para quê? Na tua cabeça, assim, se eu fizer um pouco a mais, eu vou morrer. Olha para a tua vida, você tá encostada. Não, você tá... Olha para os seus resultados, você tá encostada. Porque, infelizmente, neste mundo que a gente tá, eu já vi isso quando eu era CLT. Se a gente faz um pouco a mais do que os outros, as pessoas reclamam que a gente trabalha. Um pouquinho a mais que você se destaca na sociedade, você já começa a levar pedrada. A gente tá numa sociedade, eu preciso que você seja muito pé no chão comigo. A gente está numa sociedade que é um caos total, é muita gente doente. Tem muitas boas pessoas para serem suas clientes? Tem sim, muitas, maravilhosas. Pessoas incríveis para você se conectar, tanto aqui na internet quanto fora. Incríveis, incríveis. Só que tem muita gente doente. Então o meu convite para você é que você experimente guardar os símbolos que lembram morte. Que você experimente ficar uma semana, de repente 14 dias sem esses símbolos. Olha um caso que aconteceu lá no TikTok. Só falta o salário ser barrado. Daqui a pouco eu falar o nome de outra plataforma, né? Teve uma moça, eu coloquei um vídeo, assim como eu coloco aqui as postagens, eu coloco também lá no TikTok. Tem uma moça que ela aceitou meu desafio dela tirar o elefante por 14 dias. Ela é uma moça que tem uma empresa. E ela falou assim pra mim, não deu certo não, piorou a minha situação depois que eu tirei elefante. Elefante é um arquétipo negativo, se você quer avançar, rainha, porque elefante é pesado. O elefante, se ele corre, ele destrói tudo. Veja o filme Rei Leão. Rei Leão, tem aquele novo que saiu, Mufasa. Lindíssimo. Rainha, bota esse filme aí, Mufasa, pra você assistir. Eu assisti, foi no Disney Plus. Impecável, tem gente que assistiu até no cinema. Você vê lá os elefantes correndo com tudo, destrói tudo. Rainha, é uma devastação o elefante. E quando a gente fala dessa mulher que ela falou não deu certo, eu preciso que você comece a olhar um pouquinho mais profundo. Por que uma pessoa ela precisa estar pesada? Por que uma pessoa precisa estar lenta na vida para ela conseguir ter dinheiro? Esse é o tipo de pessoa que aqui eu chamo de Deméter, tá? É o tipo de pessoa que só faz dinheiro para que esse dinheiro vá para a boca das outras pessoas. É o tipo de pessoa que eu só prospero enquanto eu estou servindo os outros. Para servir a mim, eu me dar uma viagem, me dar uma roupa, me dar uma experiência. Para mim, eu nunca tenho dinheiro.
Então, quando a gente tira o elefante de uma pessoa, eu falo de uma pessoa que ela deixa de carregar os outros no lombo. Ela é uma pessoa que se torna mais leve. Muita gente emagrece aqui quando tira elefante. As vendas começam a acontecer. Só que para as pessoas que elas nutrem dependência emocional, vai ser pior. Porque elas vão falar assim, eu só... No inconsciente, tá? Eu só agia por causa de fulano ciclano. Agora que não tem mais fulano ciclano, agora que eu não tenho mais essa tendência de me conectar emocionalmente, pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou ter cliente? Eu preciso que você se pergunte. Não precisa acreditar em nada que eu tô falando, ok? Eu tenho um lastro, eu tenho um chão bem legal aqui de resultados. Só que acima disso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar outras pessoas. Então, observe o seu comportamento. Se você tirou os arquétipos negativos, observe como que você vai ficar. Porque às vezes você está somente vivendo por causa de dependência emocional. Somente trabalha para provar algo para os outros. Somente tem dinheiro para se aproximar de certas pessoas e afastar outras. Ou falta dinheiro para que você afaste certas pessoas e aproxime outras de te ajudarem. Não é à toa que a gente entra em certas situações da nossa vida. Tá? Então, primeiro arquétipo eu já falei pra você. Arquétipo relacionado à morte, não é só caveira, ossos. Não. Pega tudo que tem relacionado à morte, em si, um ser morto, e tira. Se possível, tira. Começa a perceber. E estuda também sobre o sistema de sobrevivência do ser humano. Pode pegar ChatGPT, internet, afim. Sistema de sobrevivência. Quando que a gente tem gatilho desse sistema de sobrevivência? Que o cortisol vai lá para cima, a pessoa lá cai a imunidade dela, o intestino para de funcionar, porque intestino bom, vem cá, intestino bom e saudável, toda vez que você faz uma grande refeição, dá 2, 3 horas depois, você caga. Eu não tenho como falar isso diferente, né? Tem que ir no banheiro. 2 a 3 horas depois da refeição, você vai no seu banheiro e elimina isso. Você não é um saco de bosta ambulante. E tem gente aqui que tá precisando de ajuda médica, por quê? Tá totalmente desregulada. A pessoa fica 2 dias, 5 dias sem ir no banheiro. Como que vai ter serotonina no corpo? Como que você vai ter o hormônio do bem-estar, da alegria? Porque 95% da tua serotonina, que te deixa alegre, feliz, que inclusive faz parte da reparação da tua pele, se você faz um cortinho para cicatrização, faz parte das plaquetas, 95% da tua serotonina vem do teu intestino. E lá você não vai beber água ainda. Tá, tudo bem, tá com a parte médica, mas compreenda que você precisa cuidar de você. E se você está em modo sobrevivência, se você só vê morte, se você só tem na sua casa elementos assim, o seu corpo vai começar a dar sinais, às vezes sinais muito leves. E depois você vai subindo esse nível de alarme. O ser humano hoje em dia, principalmente aqui na Grande São Paulo, eu senti isso. O ser humano está acostumado a viver em nível de sobrevivência. Isso não é saudável. Isso não é nem um pouco saudável. Bem? Por isso que, olha só, olha a lógica. Se você está com falta de hormônios da alegria, da felicidade, hormônios que deixam você bem, onde que você vai pegar um pouquinho dessa química? Na tela aqui, scrollando tela de celular, reels, vídeos. Você vai pegar uma dopamina barata, ou uma risadinha, um meme baratinho para injetar um pouquinho assim de felicidade em você. Mas o seu redor, de repente, está poluído de arquétipos relativos à morte, tá? Então, primeiro ponto aqui que eu tô trazendo pra você, eu precisei fechar os comentários pra conseguir falar tudo isso. Meu microfone sumiu, meu ring light deu errado, eu falei assim, não, vamos fazer essa live, eu vou fazer bonitinho, vou te entregar pra quem tá aqui. Eu não sei se ela vai conseguir ficar salva, tá bem? Então, esse é o primeiro nível. Segundo nível, quando a gente começa a pensar em arquétipos negativos, eu falo sobre você dentro da sua casa. Quem você pode ser aí dentro da sua casa? Tem pessoas que dentro de casa precisam ser uma pessoa anulada. É só assim que ela é aceita. Se ela começa a colocar um pouco mais da voz, o que ela defende, o que ela acredita, ela é massacrada, dilacerada por quem tá lá dentro. Eu não sei que tipo de casamento você tem. Eu não sei quem mora com você, como que é o teu relacionamento com essas pessoas. Mas eu sei que se eu pegar a sua casa, as decorações que você coloca na sua casa, eu vou saber que tipo de pessoa que você está sendo, o que você pode ser. Que nem tem uma mentorada minha que eu atendi,
que ela tinha galinha para toda parte da sala, da cozinha. Todo lugar tinha um monte de galinha, para toda parte. Juro pra você, eu fiquei impressionada quando eu vi. Tudo tinha enfeite de galinha. É claro que ela era uma pessoa mamãezona. Uma pessoa que ela tinha a tendência de botar todo mundo embaixo das asas. É claro que era uma mulher atender a cobrar baratinho, ou nem ver como cliente uma grande ONG, uma grande pessoa com muitos conteúdos e sem cliente, porque a pessoa que ela é mais mamãezona, assim, que ela tem essa energia mais de proteção, que o arquétipo da galinha representa muito proteção da mamãe, sobre os pintinhos que ficam embaixo das asas, a pessoa que ela vai muito por essa energia é uma pessoa que ela quer cuidar. E cuida de quem? Dos outros. Uma pessoa que cede tanto da própria vida para os outros, olha para os outros, porque é como se os outros fossem o coração delas, aquilo que significa para ela o ápice de vida. Só que a galinha, ela vai para a panela, rainha. Ela serve tanto os outros, né? Que nem a galinha, bota ovo, bota ovo, bota ovo, e fica em cima da mesa tua, com um monte de tempero, né? Cheiroso, batata. Né? Aquela mulher que fala pra mim assim aqui. Ixi, aí isso daqui todo dia pinga uma mensagem assim. Rebeca, eu já tentei de tudo. Nossa, pros outros eu olho assim, eu sei o que eles têm que fazer, eu sei direcionamento, eu falo tudo e dá certo, mas pra mim, eu colocar pra mim as coisas, não dá certo. Tem uma frase, não lembro o versículo, etc. Fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem tem muito arquétipo galinha, quem tá muito na mamãezona, é uma pessoa que ela não sabe amar a si mesma, ela sabe amar os outros. O si mesma, ela já se esqueceu há muito tempo. Inclusive, ela se vê como uma pessoa sem valor, uma pessoa que por que alguém vai pagar dinheiro pra ela? Ela se coloca pra baixo. Tudo ela sempre faz pros outros. Então, arquétipo galinha, se você tem aí pano de prato, aí eu fiz uma limpa nos meus panos de prato, fui cortando todos os bordadinhos assim embaixo, tirei e fiquei com pano de prato cru. A minha mãe, que ela gosta muito de bordar, ela antes fazia umas pinturas lindas, rainha. Daí eu peguei, tem um baú lá na casa da minha mãe, e esse baú ela fez, nossa, judiação, viu? Ela fez esse baú e durante muitos anos, eu e minha irmã, a gente ficava vendo ela fazer as pecinhas de crochê, tricô, tá. E ela colocava no baú e ela falava assim, a filha que casar primeiro, leva. Rainha, nenhuma filha casou ainda. Nenhuma. Nem sei, olha só, nem sei se vai. Mas quando eu comecei a morar sozinha, ela falou assim, Rebeca, agora que você tá tendo tua vida, pode pegar o que você quiser desse baú. Eu peguei, abri e fiquei pegando os panos de prato que tinham o que, rainha? Flores. Um monte de flores. Lírios, rosas, os panos de prato que eu uso aqui na minha cozinha, todos são feitos pela minha mãe. Então todos bordados, tudo bonito, rainha, um capricho. Um capricho. Antes eu tinha dó de usar. Só que depois eu falei assim, acho que a melhor forma de homenagear minha mãe é eu usando esses panos de prato. Enquanto ela está viva. Ela vendo que eu faço muito gosto de usar. Então todos os meus panos de prato que eu peguei, que eu escolhi, que ela fez, todos têm flores. Qualquer dia eu pego aqui, eu vou abrindo pra você, eu vou mostrando, né? Tá tudo certo. Então pano de prato, ao invés de ter galinha, porquinho não, rainha, porquinho não. Porquinho é chiqueiro. Porquinho é lavagem que come. Porquinho não, porquinho. Você pode ter galinha e porquinho? Põe no teu sítio. Põe no teu sítio, tá tranquilo, maravilha. No ambiente de trabalho, no ambiente que você vive, se possível, não tenha porquinho, não tenha galinha. Na decoração. Tá bom? Agora, se você já vive no sítio, eu já sei que, de repente, os animais estão aí andando e tá tudo certo. Você dá os seus pulos, o seu jeito para ter um ambiente só seu, que você trata de dinheiro, que você cuide do teu ambiente financeiro de vendas, sem ter esses animais circulando. Tá bem? Então, são animais mais fracos em relação ao dinheiro. E agora chega um ponto que eu tava muito curiosa, inclusive eu tava pensando, fui tomar banho, fazer maquiagem, me colocar pronta aqui pra você. Eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou ter que falar de Minnie e Mickey. Gente, esse assunto é sempre tão delicado, tão chato falar desse trem, porque tem muita gente que fala assim, Rebeca, Disney enriqueceu com Minnie e com Mickey, concordo. Assim como Galinha Pintadinha também. Maravilhoso. Tem a Peppa Pig também. Muita gente tá fazendo dinheiro com arquétipos que você tá falando que são negativos. Você pega, como que fica esse meio fio, esse meio ponto?
Aí, você já viu quem que consome esses conteúdos? Porque a gente, presta atenção, pega a cabeça de vendedora. Quando você vai vender algo para alguém, você está vendendo para um determinado tipo de público. Quem vai consumir Peppa Pig, quem vai consumir Galinha Pintadinha, quem vai consumir qualquer outro? Mickey e Minnie? Não são pessoas que vão ter cabeça de líder. São pessoas que estão começando a receber informaçõezinhas desde criança sobre você é um ser engraçadinho. Ratinho, rainha, rato anda onde? Rato é líder? Quando você quer colocar a imagem de uma pessoa que vai ser... Vamos por, é um candidato, e você quer manchar a imagem desse candidato, você coloca um rato do lado. Você vai ver esse candidato como asqueroso porque vai fazer uma neuroassociação com o rato. Quando a gente coloca nas crianças arquétipos negativos, a gente já está colocando na cabecinha delas o seguinte: você vai ser mais uma no mundo que vai trabalhar para outras pessoas, vai ganhar pouco, vai continuar nessa vida somente obedecendo. A gente não está formando líderes nessa sociedade. Por isso que tantas aqui estão com o na mão e não conseguem vender, não conseguem prosperar, tem uma insegurança imensa de falar o próprio preço. Vocês não conseguem se colocar. Pegue um pouco sobre o que o seu cérebro viu, como você foi nutrida. Porque daí você vai ver que as crianças, elas estão ficando um pouco... Não é só questão de tela. Os estímulos que elas têm hoje estão frutificando no cérebro delas certas químicas sobre eu posso ser comandado, eu posso ser comandada. Ao invés de eu comando, eu lidero. Se você tem uma empresa, se você vai empreender, você não pode se dar ao luxo de ter arquétipos fracos, porque a química cerebral de um rato é mínima. Para liderar, eu vou, eu faço, tenho garra, é mínima. De uma galinha, mínima. De porco, mínima. Você vai se divertir, você vai dar umas risadinhas e tal. É leve. Ai, só um pouquinho. Aqui achei. Maravilha. Tá? Então, começa a pensar assim. A Disney enriqueceu, muitas outras empresas vão enriquecer com arquétipos negativos, é óbvio que vão. Rainha, tem o povão para consumir. Quando a gente pensa em vendas, e eu tava começando a falar sobre isso, né? Daí eu fugi do tema. Quando a gente pensa em vendas, deixa eu pegar uma caneta. Cadê uma caneta Bic? Ligeira, Rebeca, uma caneta Bic. Pronto. Uma caneta Bic vermelha, porque isso daqui eu usava para corrigir prova de neurociência. A gente pode vender várias canetas Bics assim pro povo a R$2, R$2,50, de repente 3, se tiver muito caro. Aí a gente pode vender um monte pro povo. Só que o povo não vai comprar uma, rainha. Não vai comprar. Muito pouca gente vai comprar uma. Que custa, se não me engano, tá R$300 uma dessa. É caneta, mulher, me respeita, caneta. Só que uma tem um significado, e um significado também bioquímico. Uma tem uma importância, a outra tem uma outra importância. Ambas escrevem. Ambas escrevem. Arquétipo que vai pro... Presta atenção, arquétipo que vai pro povo. Arquétipos e símbolos, histórias que vão pro povo, são para conservar o povo sendo povo. É uma manipulação que tem realmente... E isso aqui faz muito tempo. Propaganda de cerveja, tudo que você tem de mídia, o povo já está consumindo arquétipos, só que para deixar eles o quê? No pão e circo. O que é pão e circo? Tudo relacionado a comida, cerveja, picanha, diversão, um monte de coisa sobre sexualidade. Tudo isso que está relacionado a esses temas, o povo vai consumir com facilidade. E as crianças, elas estão sendo conduzidas para abaixarem a cabeça e no final de semana ter uma glória, quando elas se tornarem maiores, uma glória de, nossa, agora eu vou assar minha picanha. E elas crescidas, né? Essas crianças crescidas, 18 anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos, 50, 60 anos nas costas, e não tendo conseguido viver tão bem a vida. Porque estavam sob pão e circo. Estavam sobre, eu só posso um pouquinho. Rainha, se você tá no arquétipo negativo, as recompensas são pouquinhas. É férias uma vez por ano. É você ter um pouquinho de salário. Você não faz grandes sonhos. Se você está sobre arquétipos negativos, você não consegue galgar grandes sonhos.
Só que tem... Opa, que tem um negócio. Tem uma parte aqui que eu vou falar que eu nunca falei, que é importante. É muito importante. Não adianta nada eu pegar e abrir pra você arquétipos negativos e significados, daí você fala assim, Rebeca, mas tem muita gente que é do mal e que tá ganhando muito dinheiro. Tá. Tem uma fala que me chamou muito a atenção e isso fica na minha cabeça já tem muitos anos. Eu gosto muito do professor Hélio Couto, né? Até que eu sou ressonante há mais de 10 anos. Nossa, aquelas palestras de 3 horas, de repente 3 horas e pouco. Tantas vezes que eu já assisti, que eu consumi tanto esse homem maravilhoso. Não sei se você conhece, depois eu quero saber aqui, tá? Depois, que agora tá desativado os comentários. E o professor ele fala muito sobre os seres negativos. Seres negativos. Seres que são realmente da zona, vamos falar assim, do mal. Que eles estão trabalhando dia e noite, contra o bem. Então, é claro que nesse mundo, eu não sou mais trouxa em pensar que eles não existem. É claro que nesse mundo, rainha, tem forças negativas imensas. A gente sabe disso porque a gente vê esse mundo com forças negativas tremendas. E a gente sabe que eles vão fazer muito dinheiro porque eles vão praticar muita maldade, eles vão querer enganar muita gente. Só que a gente tem um lado do bem aqui. E eu sei que você é uma pessoa do bem. E eu sei que você tem um trabalho maravilhoso. Às vezes é para tirar do papel, para fazer acontecer. Às vezes você já está nessa caminhada, nessa jornada. E eu preciso que o teu cérebro se torne forte. Porque os seres negativos vão amar. Rainha, olha, é como se fosse assim vamos falar assim, um canto suave vindo pros seus ouvidos. Você não vai conseguir, quem você pensa que é. Quando a gente começa a ver essa questão de seres negativos presentes no dia a dia, não é exatamente só uma pessoa, são pensamentos que se passam na sua cabeça. Os arquétipos, quando você está com arquétipos fortes, você tem uma química cerebral de alegria, uma química cerebral de eu consigo, já deu certo, estou feliz, estou plena, realizada, o teu campo melhora. Arquétipos fortes te colocam num patamar, inclusive, de você conseguir observar soluções incríveis. Só que se você tá pequenininha, aí você vai estar realmente com muitas dificuldades de crescer, por mais que tenha técnica na tua frente. Tá? Então, arquétipos negativos, eles vão deixar você trancada numa química cerebral, inclusive em ações com medo. Ou às vezes você tenta um pouco, já para. Começa a visualizar a tua vida. Os arquétipos negativos que os seres negativos fazem questão de implantar na comunicação, na televisão, na rádio, rede social. Então seja mais cirúrgica, não pense, ai Rebeca, você fala um monte de coisa, eu não acredito em arquétipos, não acredito nessa coisa negativa, porque meu avô tinha, porque sei lá o que tinha. Calma aí, pega, olha pra sua vida só, olha pra sua vida. Começa a se questionar o porquê você não pode ir pra frente. O porquê não pode ser mais rápido? Por que você se sente com tanto medo, insegurança? Porque isso daqui, por exemplo, colocar um quadro lindo desse, de cavalos, é maravilhoso. Eu pego, fico acelerado, eu faço arregaço, mas imagina se fosse um arquétipo negativo. Eu sou uma pessoa que eu tive depressão por muitos anos, só que eu não era diagnosticada. E o que eu fazia? Tinha pensamentos e pensamentos daquele tipo sobre não vale mais a pena. Por muitos anos. Daí eu fui ver, eu tava sob arquétipo negativo? Estava. E o pior deles, eu falo assim, quando a gente começa a analisar o comportamento da mulher, o pior deles é que te tranca numa frequência muito de não sei se é pra mim, se eu consigo, se a vida é pra mim. O pior arquétipo deles é de Perséfone. Aqui eu trato o arquétipo Perséfone, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Arquétipos, quando a gente olha na pessoa, a mulher tem 7 arquétipos que podem influenciar ela, 7 principais, e no homem são 8 normalmente. O arquétipo Perséfone é o arquétipo que te deixa como se fosse assim lá no inferno mesmo. De mar de dúvidas, lamentações, você atrai muita gente pra, vamos falar, abusar de você, muita gente que te trata querendo sempre uma pessoa maliciosa. Falar de arquétipos negativos, eu falo também sobre a tua postura, que você se abriu para receber certas pessoas no seu campo.
Perséfone é o pior arquétipo, eu fiquei nele durante muito tempo. Não é só galinha, não é só elefante, caveira. Tinha uma caveira linda que minha mãe me deu de presente. Quando eu passei, não, pouco, eu tava na metade do curso de medicina. Ela encontrou uma caveira linda, me deu. Eu ficava olhando para aquele trem, até que teve um dia que eu falei assim, não aguento mais. Eu tava muito mal, tava muito para baixo. E Perséfone, rainha, ela aparece para você quando você tenta ser a boazinha, quando você tenta ajudar todo mundo, quando você tenta suprir tantas as pessoas, você tenta ser aceita, você tenta receber um pouco mais de amor. Você se despersonaliza para caber. Quando você abre esse campo, é sempre assim, quando você abre o campo, os arquétipos negativos aparecem. Para ficar mais tranquilo. Você abriu o campo, você sintoniza, você é, como o professor fala também, você é uma rádio. Você sintonizou na porcaria, o que vai estar ao seu redor é porcaria. E você vai aceitar porcaria porque semelhantes se atraem. Agora, quando eu faço aqui, tanto a parte do Instagram quanto o YouTube, eu tô colocando vídeo lá todo dia agora no YouTube. TikTok, também tem vídeo lá. Todos os dias, quando eu faço esse material, eu falo pra você, suba para o arquétipo positivo, veja esse arquétipo negativo, o que significa. Eu começo a fazer um trabalho aqui com você, e com também muitas pessoas, é claro que vai incomodar. Porque a gente não está acostumado a olhar pra dentro. Vem cá, a gente não está acostumado a olhar pra dentro. A gente não está acostumado a falar assim, epa, eu tô me sentindo mal. Qual é o meu arquétipo? Onde eu estou? Eu preciso sair disso. A gente não sintoniza aqui dentro. Na nossa alma, a gente não ouve mais. A gente silenciou aqui. É como se não tivesse nada, tivesse um buraco. Daí, ao redor seu, você vai atrair só isso. Para fazer negócio, você não vai ter uma alma. Você não tem alma, você não tem aquele tesão, aquele brilho. Eu vou. Sabe aquele fogo? Quando você vai fazer suas vendas e você está com um arquétipo negativo em você, você não consegue colocar e magnetizar seus clientes. É como se você não existisse. Quem vai estar próximo de você, que de repente passe o cartão, serão pessoas que estarão em frequências baixas assim também. Então, se a live até este momento tá fazendo sentido, bota o coração aqui para eu saber, por favor. Bota o coração para eu saber, para eu ter uma noção de, opa, tá indo. Aí você tá chegando aí também, né, rainha? Porque eu só vejo os números aqui dançando. Então, falar de arquétipos negativos é, em primeiro lugar, você analisar você. A gente tem 7 arquétipos que normalmente estão aqui, colocando você para jogo, colocando uma sintonia, o que você quer atingir. A gente tem também os arquétipos que a gente fala da decoração. Então, pode ser desde, eu falei para você hoje, da morte. Falamos de rato, Mickey e Minnie. Falei de galinha pintada, até galinha pintadinha. Falei de Disney. Eu comecei a abrir para você aqui hoje uma conversa de que, opa, as pessoas elas fazem dinheiro sim com o povo. O povo consome muito arquétipo negativo e consome no volume, rainha. Claro que a Disney vai ter muito dinheiro. Só que você e a sua vida? O que você quer viver? Será que seus filhos, principalmente se você tem filho pequeno, merecem ter químicas tão poucas no cérebro, se sentindo inseguros, sentindo que podem pouco da vida, com pouca garra, pouca energia de eu vou, eu faço? Será que você quer silenciar seus filhos em relação à liderança? Ou você quer se silenciar? Quando eu trago esses arquétipos para você, é para você pensar. O último, vamos pôr mais 2 aqui, os 2 que eu falo, mas eu vou falar hoje um pouquinho mais, tá? Buda. Buda é um ser fantástico. Acho que eu nunca vou ter palavra para falar sobre Jesus Cristo, sobre Buda, eu nunca vou ter palavra para falar sobre esses seres. Mas talvez hoje você não possa ter Buda. Buda é muito visto como aquele que traz a paz pro lugar, aquele que traz como se fosse uma espécie de bênção, né? Eu vejo muito assim as pessoas colocando desse jeito. Só que Buda, ele atingiu um ponto chamado de iluminação espiritual. E iluminação espiritual, eu não me considero uma pessoa iluminada coisa nenhuma, tá? Eu não me considero. Mas dentro dos estudos que eu faço, e são vários estudos que eu faço sobre iluminação, sobre espiritualidade, eu estou nesse caminho também. Uma das coisas que eu mais vejo repetir é a pessoa ela se ilumina quando ela percebe que Deus mora nela.
Eu acho muito bonito isso. E Buda traz o ensinamento. Eu não lembro as frases, as palavras, mas ele fecha com esse ensinamento. E quando a gente vê isso, rainha, e a gente está estudando para se iluminar, a gente tem uma percepção de Buda. A gente olha sobre a jornada dele, a caminhada dele, a mentalidade dele, o que ele ensina para as pessoas de uma maneira. Se a gente não está estudando sobre espiritualidade, se a gente não está se preocupando em se iluminar, a gente olha para a jornada dele de uma outra forma. Sobre uma pessoa que largou tudo, largou posses, riquezas, largou tudo que tinha, passou fome, passou frio, etc. Nossa, sofreu pra caramba. E depois ele trouxe a paz, trouxe essa iluminação, ele conseguiu algo. São duas visões totalmente diferentes. E quando a gente fala de iluminação, essa pessoa que ela está iluminada, que ela chegou nesse ponto, é uma pessoa que não se preocupa mais com boletos para pagar. Não tem mais essa preocupação. A pessoa que se iluminou não se preocupa sobre se os outros vão gostar ou não do que ela está falando. Ela não se preocupa com nada desse mundo, os pensamentos são outros. Então você colocar um Buda na tua clínica de estética, na frente do teu negócio, colocar como uma fonte, você colocar no seu negócio, tá? Na tua casa você faz o que você quiser. Você colocar no seu negócio uma estátua de Buda, você precisa se perguntar em primeiro lugar você está no caminho de iluminação? Você está estudando para se iluminar na espiritualidade? Você precisa perguntar isso. E precisa ser muito sincera. Porque é muito pouca gente que está fazendo isso com verdade no dia a dia. Segundo ponto, que esse daqui eu falo que é crucial, é matador. Inclusive, muitas das mentorias aqui, que eu atendo as minhas saias da mentoria Journey, as mais ágeis, claro, muitas delas que estão com o Buda, eu falo, tira esse negócio, tira. Vou tirando tudo, vou limpando tudo. Porque muitas aqui, o cliente de vocês não tá afim de se iluminar. O cliente de vocês vai passar no negócio de vocês, vamos pôr a parte de estética, etc., pra ver o quê? Parte de carne, de corpo, não quer saber de iluminação. Iluminação, rainha espiritual, não tem dinheiro envolvido. Daí você coloca um Buda lindo, achando que vai trair paz, vai ser uma bênção, vai ser incrível. E aí começa a perder clientes, e começa a ter um caos, ou às vezes vem, às vezes não vem. Começa a oscilar muito, você fala, mas o que aconteceu aqui? Hoje eu contei a história da Aline nos stories. A Aline é uma que tinha Buda. Não estava bem as coisas, rainha. Aquilo foi uma limpa no espaço da Aline, uma limpeza imensa. Para subir para o patamar de 60 mil reais. Então todas as minhas rainhas, que elas lidam com algo conectado à espiritualidade, no escritório delas, no ambiente de trabalho, no ambiente de clínica, de atendimento, você não vai botar um Buda. Porque teu cliente tá nem aí para Buda. Ok? Teu cliente tá para outro motivo. Ele vai passar o cartão para outro motivo. Os símbolos que você vai pôr no seu negócio precisam estar coerentes com o que o cliente deseja alcançar. Exemplo, esses cavalos. Cavalo, rainha. Aqui eu tenho de quadro. Para que um bando de cavalo correndo? Cavalos correndo, essa selvageria toda. Velocidade em resultado. E aqui eu estou comandando e liderando uma comunidade de mulheres sendo muito bem pagas e alto ticket. Todas indo para a mesma direção, que é ser bem paga e alto ticket. Todas juntas para a mesma direção. É claro que vai ter cavalos correndo. E claro que não vai ser só um. Serão um punhado de cavalos. Aqui é o que coube na sala. Todos os arquétipos que você coloca no seu negócio, você sempre precisa analisar sobre qual é o motivo real que você está botando aquilo lá. Ganesha, não, nada a ver com cultura e religião, pelo amor, não quero saber disso. Só estou analisando só o símbolo. Ganesha, ele tem metade dele é elefante, metade é um corpinho de criança. Eu já li diversas histórias para ver como que o Neo, né, nasceu assim, como que foi. E a história é horripilante. O próprio pai, por engano, eu falo que no universo não tem enganos, por engano, pá, cortou a cabeça do filho, bebê, porque tinha confundido que tinha ladrão na casa, um monte de coisa assim. Encontraram uma cabeça de elefante, colocaram lá no corpo da criança e pronto, ficou. Como se fosse um ser com grande memória, um ser com grande visão,
e com um grande... O corpo de criança revela pureza. Tá? Então, Ganesha é um símbolo para você ter no seu negócio? Não. Senão você vai sentir o quê, ó? Teu pescocinho aqui, você vai se sentir ameaçado. Eu falo assim, será que por engano alguém vai colocar uma faca aqui? Rainha, toda mulher que sentou aqui na minha mesa, eu perguntei, como você se sente? Sem induzir ela, como você se sente olhando para esse símbolo? Todas falaram que estavam incomodadas, não sabiam falar o quê, porque na cabeça delas, na crença delas, era tudo de bom, mas elas não sabiam porque se sentiam mal. Você vai ter que fazer uma escolha. Experimentar, tirar... Você vai fazer a escolha. Aqui eu só tô passando informações para você, para te ajudar. Rainha, tudo que eu faço nessa internet, o intuito é te ajudar. Tá? Então, deixa eu ver aqui os comentários. Quem ainda está aqui, porque hoje eu dei uma limpa em vocês, viu? É bom para limpar a base de gente curiosa. É muito, muito bom. Então, como vocês estão? Muito boa noite agora que vocês podem comentar. Tem perguntas, dúvidas, questões, que hoje eu abri um ninho, né? Um ninho perigoso, saíram cobras, lagartos, um monte de coisa. Mas eu falei, pelo menos eu consegui, eu espero passar para você uma visão sobre cabeça de líder tem uma química, cabeça de quem está recebendo símbolos. Infelizmente a gente tem um controle negativo sobre o planeta. Cabeça de quem apenas está recebendo símbolos está num lado bem negativo, rainha. Terrível. O mundo, a gente olha pra fora, é terrível a situação. E você que tem um negócio bom, você não só merece prosperar, mas você precisa prosperar. Você precisa colocar o seu trabalho para servir mais pessoas. Você precisa ser bem paga para continuar ajudando mais pessoas nesse planeta. Ah, vou falar do pessoal da espiritualidade também, que é bom. Vou falar essa coisa de dinheiro, não cobra, tá? Deixa eu colocar aqui um cantinho aqui pra eu lembrar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Minha Fernanda, sou ressonante também há 5 anos. Opa, que bom, minha Fernanda. Que bom, mulher. Fiquei muito feliz de saber, viu? Eu não sabia, acho que eu não sabia que você era ressonante. Ou eu ouvi e me esqueci. Que top. Tem um Ganesha muito lindo, mas tirei de vista. Ótimo, beleza. Só você pegar e deixar ele guardado, daí você perceba, tá? Como que você vai ficar. Elis, bichos de pelúcia são usados como arquétipo? Também são. Também são. Eu tenho aqui, o que eu tenho? Dinossauro que eu ia colocar aqui pra mostrar pra vocês. Pra falar de arquétipos. Porque eu peguei daquelas maquininhas, sabe? Que pega bichinho. Então, eu falei, vou mostrar pra ela sobre arquétipo Persephone, mas deixei lá. Bicho de pelúcia também é. Tem uma mentora da festa que faz tempo. A minha Aline Fava, eu falei pra ela dos arquétipos. Né? Que lá em Anne, a gente tem cada um desses arquétipos explicado. Só que lá eu falo demais, né? E ela falou assim, Rebeca, eu fiquei muito receosa porque eu tenho 2 filhos. Agora já tá tudo mais bem crescido. Na época, 2 filhos, pequenos, apegados a certos bichinhos de pelúcia, tudo negativo, né? Daí ela falou assim, eu vou aos pouquinhos pegando o bichinho e colocando pra fora de casa. Você acredita, olha só, olha que inteligência, você acredita que essa mulher, ela pegou, se sentou pra dar uma olhada nos bichinhos, daí chegou, não sei se é o filho ou a filha dela, falou assim, mamãe, o que você tá fazendo com os bichinhos? Daí ela falou, então, filhinha, a mamãe vai doar alguns deles. Daí a criança perguntou, mas por quê? Daí ela explicou o significado e tudo mais. Você acredita que as 2 crianças elas se uniram com a mãe para tirar os bichinhos que não eram bons? Você acredita que essas crianças ficaram mais calmas e mais felizes depois disso? E você acredita ainda que essa mulher depois faturou pela primeira vez na vida de um único cliente R$5.000? Então, assim, parece meio curioso demais. Fala assim, mas como assim? Rainha, o mundo é feito por símbolos e é regido por mitologia. É só a gente tem que pegar, sentar e estudar e começar a perceber. Aí eu leio qualquer pessoa que ficar na minha frente, eu leio essa pessoa. O comportamento que ela quer na vida dela, exceto um arquétipo que eu falo que é um safado, que é Hermes. Normalmente homens, tem mulheres também que tem Hermes. Arquétipo Hermes,
ele pode ser qualquer pessoa. É como se fosse uma... Como é que se chama? Não é coringa. Ele pode ser qualquer ser. Qualquer ser. Daí é mais desafiador ler, porque ele tem que soltar, é uma deixa que você pega dele assim no ar. Tá? Deixa eu ver aqui vocês. Então tá, já falei de bichinhos. Minha filha tem vários bichinhos, tem que fazer uma limpa, tá? Meu filho também, tá? Você analisou a imagem do meu espaço? Obrigada. Boa, minha Mara. Pássaros são ruins? É bom você ver o tipo de pássaro, viu? Pássaros falam muito sobre liberdade. É a pessoa que quer bater asa. Só que depende qual pássaro é. Tá? Eu tenho um Mickey tatuado nas costas. Eita, mulher, daqui a pouco eu vou abrir. Daqui a pouco eu vou abrir um estúdio de remoção de tatuagem. E tem que ser sem dor, né? Porque, caramba, é muita tatuagem. Gente do céu. Muita tatuagem que o povo faz pra tirar. Aqui, a terapeuta Mariana. Tudo é energia e intenção. Então, mulher, a gente pode colocar uma parte que mas pensa assim. Se é intenção e tem um semáforo e ele tá vermelho e você passar, mesmo que a tua intenção seja vai dar tudo certo, vai ter um risco enorme de você ter um acidente. Então eu falo assim, é muito raso a gente pensar tudo energia e intenção. O universo tem leis. A gente precisa seguir as leis do universo. Seguiu as leis, aí você tem um certo controle sobre as coisas. Um bom controle. Um excelente controle. Eu gosto muito da CMT que fala assim, que a gente cria tudo. Eu gosto muito, mas olha o nível de mentalidade pra gente estar no nível criador. Tá? Só que sempre estamos abaixo das leis. Por exemplo, lei de causa e efeito. É uma lei. Lei do retorno. Tem várias leis. Tem as leis herméticas, se vocês quiserem ler. Tudo tá embaixo de leis. Não é assim, como eu quero vai acontecer. Isso é muito grandiosa, né? Ui, meu Deus, acima das leis. Aí funciona assim. A gente tem 4 tipos de forças no universo. Você vai querer pular do telhado, que nem tem um paciente. Nossa, isso lá da parte quando eu fazia medicina. A gente tava no internato, e daí tinha um paciente na psiquiatria, que o pessoal precisou amarrar ele. Porque era um ser que falava assim, eu sou Jesus Cristo, eu pulei do telhado uma vez, não voei, agora eu vou pular de novo do telhado e vou voar. Daí, a lei da gravidade, você vai obedecer querendo ou não querendo. Não importa a intenção se tu vai voar. Tá bem? Então, sigam as leis, não saiam fora das leis. Tudo que eu trabalho aqui, por mais que eu não fale disso pra vocês, tudo que eu faço aqui de trabalhos com arquétipos é respeitando as leis. E eu tenho que ser uma pessoa cada vez mais positiva. Eu preciso ser uma pessoa do bem, rainha. Você não tá entendendo. Eu preciso, tudo que eu faço, entregar com muita, muita maestria e verdade. Porque senão a consequência é terrível. Eu não tenho como dar um deslize, errar alguma coisa. É tudo o máximo de perfeito possível me entrega pra você. Tá? Então não é a X. O que Rebeca acha sobre arquétipo? Então, nem aí, o que eu acho não importa. O que importa é como as coisas eu vejo acontecendo, como que eu estou mapeando os resultados que isso gera. Muitas vezes eu não concordo com aquilo que eu tô falando pra você, mas eu falo, se você vai seguir o que é e ponto final. Poxa, pensa no arquétipo, falei de Perséfone aqui pra você, né? O arquétipo Perséfone, o arquétipo da donzela, da criança, da mulher feliz, etc. Aí a Perséfone, a parte boa dela é uma mulher extremamente leve, uma mulher imaginativa, uma mulher que dança, canta. Imagina, eu gostaria de ser muito mais Perséfone desse lado positivo, desse lado de ser mais ingênua, tranquila. Só que eu estou no mundo, e quando você entra pro mundo dos negócios, você percebe isso, no mundo que não cabe uma ingênua. Não cabe você abrir o seu coração bondoso e servir ele pro mundo. Você age com bondade. Mas o seu coração bondoso são apenas seletas pessoas que vão ter o privilégio de ter contato com você. Eu gostaria muito mais que Perséfone estivesse muito mais ativa nesse lado gostoso, frescura, esse lado leve da vida. Só que aqui o mundo é um mundo quase canibal. Deixa eu ver vocês aqui. Dragão. Dragão, não lembro, minha Fernanda. Dragão faz tanto tempo que eu estudei dragão. Faz tanto tempo. Você me pegou, viu?
Dragão faz muito tempo. Eu vou ter que voltar a estudar. Tá? Vou ter que voltar a estudar. Aí, Rebeca, por que você não pega de chat GPT? Porque é uma bosta. Não acredita em informação de chat GPT. Eu fui conferindo as coisas que eu falo pra vocês não vão encontrar em GPT, não vão encontrar em lugar nenhum. Não vão. Porque o que eu falo pra vocês é experiência de estudo e experiência prática, é campo. Raia, eu estive no campo de batalha e todo dia eu entro nesse campo de batalha. Então não vou querer. Chat GPT pra arquétipo. Ai, não cai nessa, tá? Não cai nessa. Periquito. Periquito eu não lembro também, rainha, não lembro. Girafa. Girafa é complicado. Girafa é complicado. Girafa é assim, você tem uma visão incrível das coisas, você pega bons frutos, você é uma pessoa que você sempre tá... É como se fosse prevendo o que vai acontecer. Só que a girafa não pode descansar, né? Pra tomar uma aguinha, não pode, senão nhaque aqui no pescoço. Facinho, facinho. Aqui, a rainha, sim, verdade, esse terapeuta trabalha com gráficos. Me fala das pirâmides. Também pirâmides é um trabalho, rainha. Um trabalho agora. Eu já trabalhei pirâmide pra logo, tá? Já trabalhei muito pirâmide pra logo. Mas quando eu comecei a trabalhar muito sobre essa questão de pirâmide, eu não gostei. Eu fiquei sentindo uma energia que eu falei assim, gente, me incomodou, tá? Me incomodou bastante. Você pode ter pirâmide, sim? Pode, mas saiba que você é como se fosse uma bruxona mesmo, uma maga. Você tem que ter muita consciência de eu vou somente pensar o bem, eu vou estar alegre a maior parte do tempo. Você é uma pessoa, quem gosta muito de pirâmides normalmente é muito bruxona. Você é uma pessoa com uma mente que você não pode ir pro mal, você não pode se dar o luxo de pensar, nossa, estou triste. Quem tem pirâmide é uma pessoa que precisa estar ligada no como o mundo funciona. E eu não tô falando do mundo dos humanos, tô falando do mundo de espiritualidade, tá? Vai ser cobrado de você. Joaninha pra quê, rainha? Lâmpada mágica pra quê? Tá? Então, de arquétipos negativos, deixa eu ver se tem mais algum que é importante eu falar que eu não falei. É por aí, rainha. Tem alguma dúvida a mais? A minha Wanda, senti esse incômodo quando eu comecei a estudar sobre as deusas da mitologia. Isso, tá? Rebeca, como que eu faço pra me conectar agora com a parte boa? Você me falou um monte de coisa ruim, e normalmente quando eu falo dessas partes de arquétipos negativos, eu vejo muita gente aqui fala assim, tô percebendo, estou sentindo, tá? É importante vocês começarem a observar quais são os arquétipos positivos que vocês podem ter, que vocês conseguem peitar. O que é conseguir peitar um arquétipo? O que significa isso? Que vocês dão conta de agir de acordo com o que o arquétipo pede, tá? Queria que a minha Amanda falou, e da Cleópatra tem um significado? Sim, a maneira de como eu trabalho tem. É uma mulher que ela vai criar, a partir do próprio governo, um império próspero e duradouro para as pessoas que estão próximas, não só para ela, para quem está próximo. Uma pessoa de visão, uma pessoa de legado. Então, o arquétipo Cleópatra é fantástico, só que a maneira que eu trabalho, a maneira como os outros trabalham, eu não quero nem saber. Não importa. Não importa, pessoal que tenha sucesso, etc. Mas a maneira de como eu trabalho sobre a mulher ela ser conduzida a se comportar como rainha, a se comportar como uma mulher elegante, a se comportar como uma mulher magnética, que se respeita, que coloca limite nas pessoas, uma mulher que se organiza, é uma mulher que fica com uma química, rainha de ação, de eu vou, eu posso, dorme gostoso, acorda com aquele pique. É uma mulher que ela veio para realizar. É nessa Cleópatra. E essa Cleópatra que eu tô te falando aqui, que eu gosto de trabalhar nessa frequência, você percebe que ela tá mais ligada aos valores divinos? Quais são os valores divinos? Alegria, amor, valores lá pra cima. Eu puxo você com Cleópatra, é o jeito que eu trabalho, meu objetivo é te puxar lá pra cima. Por quê? É lá pra cima que você vai estar conectada com mais portas te abrindo. Você aí com medo, com cagaço, tentando, falando, nossa, eu só preciso fazer mais. Você não estando se sentindo bem, você não vai conseguir abrir portas, rainha. Tua frequência tá baixa. Eu não gosto de falar de frequência aqui porque o pessoal já fala que eu lido com magia, que eu sou mística. Eu falo assim, falar de frequência zero é nosso papo. Tá? Então é importante a gente começar a pensar sobre qual tipo de arquétipo que a gente consegue peitar e ativar. Por isso que
As mulheres que entram para a imersão Cleópatra são 21 dias de desafio. Um desafio por dia para construir essa mulher. Porque a gente não foi construída para ser rainha. A gente foi construída, de repente, para o casamento. De repente, é para estudar, para ter um negocinho. Ou você pode estudar muito, vai ter carreira. Você não foi construída para falar assim, eu vou liderar realmente uma potência. E muitas aqui já estão na hora de começar a construir o próprio império. Bom? Deixa eu ver aqui. Boa noite, minha Maíra. Fernanda, nós devemos usar os arquétipos da mitologia ou os 12 de Jung? É uma mescla, tá? Da mitologia eu falo grega, tá? Eu falo que a gente tem o nós ou a nossa tríade. É o que está na nossa pessoa, o que governa a nossa personalidade, que governa as nossas experiências. É o que faz a gente avançar muito mais rápido para determinados dons. Vamos por assim. Ártemis é uma mulher muito de coragem, muito de ação. Eu não vou viver o mito de Ártemis, eu vou ver a minha mitologia, a minha história, a Rebeca. Só que a Ártemis pode me ajudar a ter mais coragem. Assim como a Afrodite, ela pode me tornar uma mulher mais magnética. Assim como a Atena pode me tornar uma pessoa mais rígida, gerando estrutura para mim, para as minhas pessoas. Então eu vou aprendendo com cada um desses arquétipos para que a minha pessoa se fortaleça com eles. Daí eu gosto muito do professor, eu conto mais uma vez dele. Que ele fala assim, quando a gente está com arquétipos ativados em nós, nós crescemos e o arquétipo também cresce. Arquétipos não são coisas mortas. Eles existem, rainha. Ártemis existe, Afrodite existe. Tudo isso existe, só que não está nessa dimensão. Todos eles existem, tá? Todos eles. E eles influenciam a gente. Assim como, por exemplo, tem rainhas aqui que estudam astrologia. A gente tem constelações e planetas, por mais que eles estejam muito distantes, eles não influenciam a nossa pessoa? Influenciam. Então, os arquétipos da mitologia grega eu trabalho na pessoa, os arquétipos de Jung eu não trabalho em Jung, eu trabalho dentro do Margaret Pearson e é dentro dos estudos da... Ai meu Deus, eu esqueci a pessoa, mas do livro O Herói Fora da Lei, que é estudo sobre arquétipos para marcas, para negócios. Eu não trabalho com Jung, inclusive elas falam no livro que elas começaram a estudar sobre Jung, só que falaram, a gente não vai trabalhar de acordo com Jung, a gente vai trabalhar de acordo com o comércio, de como as marcas fazem esse encantamento do cliente acontecer com o produto, com o serviço e com a marca pessoal. Tá bem? Então, Jung eu não trabalho. Todas as Cleópatras são assim? É uma pergunta ou uma afirmação, minha Maíra? Tá? Você tem que ver se é pergunta ou se é afirmação. Tá? Porque Cleópatra... Aí a gente pode pegar e trabalhar em tantos níveis. Tantos níveis. É como se fosse... pegar esse daqui é ótimo. É ótimo. Pensa que Cleópatra é esse caderno. Cada folha é um nível que você pode trabalhar desse caderno. É caderno? É caderno. Só que você tem níveis. Frequências. A partir de como a pessoa que está conduzindo a Cleópatra faz você alcançar. Então, a minha condução tem um objetivo. A condução da pessoa que está fazendo com que você atinja vamos pôr esse contato com uma frequência de Cleópatra, ela tem outra maneira de conduzir. Você tem que avaliar sobre os resultados que isso produz, tá bem? Eu gosto muito de falar do financeiro porque minha causa aqui, todo o meu trabalho, minha causa é para que mulheres, homens também podem, mas para que mulheres sejam bem pagas em altos preços, sem sofrer com a agenda cheia. Eu quero que cada mulher que entre em contato comigo, que ela tenha dinheiro no bolso para tomar as decisões que ela precisa, para viver momentos inesquecíveis na vida pessoal e profissional, para ela realizar os próprios sonhos, para que ela se cuide. Mulher é um bicho caro e mulher precisa de tempo para relaxar. Agora, como que ela vai relaxar se ela não faz dinheiro? Então, todos os meus estudos, tudo que eu já tem mais de 10 anos que eu faço, foi para que esse objetivo acontecesse, tá bem? Mais dúvidas, rainhas? Estamos aqui com 1 hora de live. Pegamos fundo? Tá, então, hoje foi a live sobre arquétipos negativos. É amanhã que eu vou fazer de positivos. Calma, cadê? Você coloca na agenda, né, rainha? Eu quero fazer lives com vocês, pra gente fazer lives assim, como se fossem lives aula, lives pra eu explorar um pouco mais com vocês esses temas. Vamos aqui. Isso daqui é o rascunho que eu vou passar limpo. Amanhã, arquétipos positivos, tá? Amanhã, arquétipos
positivos pra gente aprofundar um pouco mais em alguns que vocês falam muito e que, de repente, eu posso contribuir para uma visão um pouco mais aguçada. Aí, as que estão de olho na imersão Cleópatra, fica de olho mesmo, porque eu estou refazendo aqui alguns conjuntos aqui da imersão Cleópatra. Vai ter o desafio, que eu nunca falo desafio aqui pra vocês, né, da imersão, que tem dentro da imersão. Eu preciso falar pra vocês o desafio, eu preciso falar de aulas, que eu tenho especiais lá dentro também, que eu nunca abro a boca pra falar. Eu falo assim, quem entra vai ver que tem uma coisa a mais lá, tem uma experiência a mais. Mas eu falo assim, eu falei pra mim esses dias, por que você não apresenta realmente o que acontece lá dentro? Porque a pessoa, ela tá achando que é uma coisinha pequena, e realmente é um trabalho muito gostoso quando você faz a imersão, tá? Então, vou falar mais da imersão Cleópatra pra você também, e eu vou abrir as vagas no sábado, tá? Daí dá tempo de eu preparar toda a plataforma. Só fique de olho, Rainha, fica de olho se você tá interessado em Cleópatra, tá? Ah, minha Maíra, gosto muito de Pantera. Vamos finalizar com a Pantera, então? Pantera, principalmente aquela Pantera negra, né? Ah, coisa mais linda, Rainha. Cuidado com a Pantera, porque a Pantera faz você ficar muito introspectiva. Pantera é cor preta. O preto fala sobre o feminino. Quando a gente vê no Tao, o Tao tem a parte branquinha e a parte preta. A parte branquinha é sobre o Yang, a força do masculino. A parte pretinha é a parte Yin, que é do feminino. Então, se você tem um animal preto, ele vai te convidar a você meditar mais. Você não vai se colocar em ação pra fora. Eu vou trabalhar, vai arregaçar, vai acontecer. Não. Você vai ser assim pra dentro. Intuição, ideias, muitos cursos, nossa, maravilhoso. Alguém na tua cabeça, um monte de coisa. Execução na prática, nada. Ou muito pouco. Você tá vendo as cores dos cavalos? Preto, branco e esse caramelo. Por que você acha que eu escolhi dessas coisas? Você acha que foi por acaso? A gente tem também a intuição. Tudo que eu faço é guiado por intuição? É guiado por intuição. Todo momento de abrir, momento de fazer lançamentos, tudo na minha vida eu guio muito pela minha intuição, porque eu trabalhei muito isso. Cavalo, preto. E depois cavalo branco, o branco desse masculino, eu faço, arregaço. E esse meio caramelo, meio alaranjado? É sobre eu me relacionar com vocês. O laranja, ele faz uma ponte entre as pessoas. É maravilhoso pra gente se relacionar. Pensa numa casa que ela tem tonalidades mais de laranja. Ela convida você a, vamos ficar aqui, vamos bater um papo. Nada é por acaso. Então eu preciso que você comece a pensar sobre o que você tem na sua casa, o que você tem no ambiente do seu escritório, o que você tem dentro do seu negócio. Se está afastando clientes, você vai ter que ver pelo resultado financeiro que você está fazendo. Ou se de repente você está aproximando. Porque minha intenção é que você seja muito bem paga. Tá bem? Então vou desejar já uma excelente noite para você. Você se prepare para Cleópatra, que eu vou te chamar no sábado. Se prepare. Se você ainda fala, Rebeca, eu não sei se Cleópatra é para mim. Vai sentindo que você precisa, rainha, porque Cleópatra vai trabalhar a sua liderança. Tá bem? Acima de tudo isso. E amanhã a gente vai falar 7h30 da noite. 7h30 da noite. Arquétipos positivos para a prosperidade. Vamos falar de alguns não tão usuais e que daí realmente é para pessoas líderes. Um grande beijo para você e que você tenha uma noite de sono gostosa. Até amanhã, minha rainha. Tchau, tchau.